Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: quais são os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus? Então vamos começar fazendo a leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 24, que diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Em outras versões está: para enganar os escolhidos. Eu vou estar trazendo no dia de hoje 4 pontos importantes sobre estes sinais, sobre o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus. A Bíblia fala sobre os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus durante o seu ministério terreno. O próprio Jesus indicou os sinais que precederão a sua vinda e a consumação dos séculos, como a pregação do Evangelho, as perseguições, o surgimento dos falsos profetas, os desastres naturais e as pestes e as guerras. Vamos aqui estar falando o primeiro ponto sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Primeiro sinal aqui, primeiro ponto: os sinais do fim dos tempos e a decadência religiosa. A Bíblia Sagrada diz que o surgimento de falsos cristos e falsos profetas seriam um dos sinais dos fins dos tempos e da volta de Jesus. Essas pessoas se levantariam como objetivo de enganar muita gente. Elas fariam grandes sinais, prodígios e serão tão convincentes que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Que foi aí a leitura que eu fiz de Mateus 24, 24. Mas nosso consolo é que isto não é possível. Os falsos profetas e os falsos cristos não são capazes de enganar os verdadeiros salvos em Jesus Cristo. Isto porque a Bíblia diz que os redimidos são preservados pelo próprio Deus. Ele é quem mantém o seu povo firme. João, capítulo 10, versículo 28 e 29, e 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo é o número 8. Faça essas leituras que durante a mensagem estarei citando aqui. É muito bom você ler, você reler, para você entender aqui o que a palavra e a mensagem está sendo falado no dia de hoje. Então, o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas está diretamente ligado à apostasia. Os termos originais gregos utilizados no Novo Testamento para descrever a apostasia transmitem a ideia de um abandono de forma consciente da fé. Você prestou atenção? É uma coisa terrível. É você abandonar a sua fé conscientemente porque você quer, porque você não quer, né, ter uma fé verdadeira. Você, de alguma maneira, vai apostatar da fé porque a apostasia vai entrar no meio das pessoas. Então, a apostasia, resumindo, transmite uma ideia de abandono de uma forma consciente da fé, de modo que ocorre uma rejeição à verdade das Escrituras, ou seja, as pessoas não vão querer aceitar as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus, as verdades das Escrituras sagradas. Por quê? Porque as pessoas não vão querer obedecer o que está na palavra. Muitas pessoas acham que vão participar do arrebatamento da igreja de qualquer maneira.
Muitas pessoas acham que elas vão ser salvas fazendo o que querem, cometendo absurdos e terríveis pecados. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus, a não ser que esta pessoa venha para Jesus e o aceite como Salvador de sua vida, e Jesus limpe os seus pecados e lance no mar do esquecimento e escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, e esta pessoa ande em obediência à palavra de Deus. Se não houver obediência à palavra de Deus, não há como uma pessoa ser salva. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, é uma necessidade, é uma obrigação, é uma ordenança, é uma ordem. Obedece quem tem juízo. Obedecer o que está escrito na sua lei, nas suas palavras. Toda lei, ela tem que ser respeitada. Eu sempre falo aqui para vocês, se existe a lei dos homens aqui, algumas leis, elas devem ser respeitadas. As leis que os homens impõem aqui, segundo eles, têm que ser respeitadas. Então, a lei de Deus também não é diferente. Deve ser respeitada, deve ser obedecida como realmente ela é. Se não houver uma obediência à palavra de Deus, não há como alguém ser um servo de Deus verdadeiro, e não há como esta pessoa, este homem, esta mulher, ir participar do arrebatamento da igreja. Mas aqui nós estamos falando de quê? Sobre os sinais. E um dos sinais aqui é o abandono da fé e a rejeição às escrituras, que é junto com a apostasia. Então esse comportamento reflete um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. É uma pessoa que se rebela, é uma pessoa que diz: eu não vou obedecer o que está na palavra, eu não vou obedecer o que está na Bíblia. Então, quando a pessoa se rebela contra as leis de Deus, esta pessoa é um rebelde e uma rebelde, tá? Diante de Deus. Estas pessoas estão em pecado e em estado de rebelião contra o próprio Deus quando rejeitam as escrituras sagradas. Então agora nós vemos que este é um dos sinais, e que todo falso profeta e falso mestre e falso Cristo é uma apóstata. É uma apóstata. Tudo que é falso, um falso profeta, um falso mestre, um falso cristão, é um apóstata da fé. Essas pessoas conhecem a verdade da palavra de Deus e pode chegar ao ponto de negá-la e por fim distorcê-la. Originalmente, o falso evangelho é semeado doutrinas de demônios entre as pessoas. Você vai ler 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas eu vou fazer essa leiturinha para nós entendermos melhor aqui. Olha o que diz: mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora vamos fazer uma reflexão sobre isso. Irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, irmãs em Cristo, você não acha que o que existe muito por aí são falsos mestres com doutrinas de demônios, falsos profetas que se rebelaram contra a palavra de Deus? Você não acha que estamos, de alguma maneira, indiretamente sendo atacados no sentido espiritual
e muitas das vezes no sentido físico, por falsos ensinos e enganos, ensinos enganosos, que corrompem a mente do ser humano. Que nós temos que ter cuidado e sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tenha cuidado, blinde sua mente para que esses demônios usados por esses falsos profetas, falsos mestres, não venham contaminar a sua cabeça. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo que a grande apostasia será um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses 2:3. Vou fazer essa leitura aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora vamos para o segundo ponto sobre os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Segundo ponto. Jesus avisou que o fim haveria de vir quando o evangelho fosse pregado em toda parte do mundo. Mateus 24:14. Atualmente, existem missionários pregando o evangelho em todas as nações do planeta. O sinal está se cumprindo. Mas se por outro lado Jesus disse que o evangelho seria propagado por todas as nações, por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida. Essa perseguição também é um sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. Você vai fazer essas leituras. Mateus 24, do 9 ao versículo 10. Marcos, capítulo 13, 9 ao 13. Os seguidores de Cristo são perseguidos desde o século I. O cristianismo é a religião que produz a maior quantidade de mártires da história da humanidade. Olha, a religião aqui é só uma forma de falar, tá? Porque a religião pura mesmo, a verdadeira, é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, como o apóstolo Tiago falou. Então, vamos aí entender. Quando se fala de religião, é só uma forma de falar. Mas, pelo alerta do Senhor Jesus, é possível entender que nos últimos dias essa perseguição seria intensificada. Vale lembrar também que não existe apenas a perseguição física, mas também a perseguição moral. Enquanto em algumas partes do mundo, alguns cristãos são torturados e levados à morte, como nós vemos, E nós já ouvimos as mortes dos cristãos que nos antecederam, E outras partes, muitos cristãos são perseguidos moralmente, de forma geral. Essas perseguições apontam para o fim dos tempos e a volta de Jesus. Em algum sentido, todos os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao longo de suas vidas. Todo mundo que serve a Deus irá passar aí por uma perseguição ou moral ou física, de alguma maneira. Terceiro sinal. Os sinais do fim dos tempos no céu e na terra. O fim dos tempos também será anunciado pela ocorrência intensificada de desastres naturais e calamidades, como terremotos, fomes, pestilências e coisas espantosas. Você vai ler Lucas 21, versículo 25. Olha o que diz: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. A história dos últimos 2000 anos comprovam que cada vez mais os desastres naturais estão se intensificando. Além disso, apesar de todo o avanço tecnológico, científico, a humanidade não consegue vencer a fome e as pestes, de fato que o homem nunca poderá resolver tais problemas, pois eles são sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus, são sinais. Além dos desastres naturais e das calamidades humanas, a Bíblia diz que os conflitos e as guerras mundo afora também serviriam como sinais de Jesus, da sua volta, no fim dos tempos. Mateus 24, versículos 6 e 7. Faça essas leituras.
Jesus disse que também haveria grandes sinais no céu. Lucas 21, 27. O texto bíblico não explica exatamente a natureza desses sinais, mas alguns estudiosos acreditam que tais sinais estejam relacionados possivelmente aos próprios desastres naturais. Outros defendem que grandes sinais no céu refere-se especificamente ao momento da volta de Cristo. Seja como for, Jesus disse que no dia de sua vinda haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. O sol e a lua se escurecerão, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, nessa ocasião, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal será o próprio Cristo vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Você vai ler Mateus 24, versículo 30, Marcos 13, 24 e 26, Lucas 21, 26 e 27. Quarto ponto sobre os sinais da volta de Jesus. Como devemos interpretar os sinais da volta de Jesus? Esta é uma pergunta. Sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus, registrado nos evangelhos sinóticos, e o texto bíblico apresenta de forma mais detalhada os sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos. Mateus 24, faça essas leituras, Marcos 13 e Lucas 21. Mas apesar de aparecer muitos outros sinais, Jesus ele nos fornece informações importantíssimas sobre a sua volta. É indicar quais são os sinais do fim dos tempos. Ele não revelou uma data específica para o fim. Preste atenção aqui, eu vou repetir para você. Jesus não revelou uma data específica para o fim. Não, Jesus não revelou uma data para o fim. Ele só disse assim: olha, esses sinais aqui antecederão a minha volta, esses sinais. Então, estes são alguns sinais que Jesus deu para nós, aqui escrito nas palavras da Bíblia, as escrituras sagradas que ele nos deixou, que estes são os sinais que ele deixaria para nós entendermos os tempos, mas ele não revelou uma data específica para o fim. Portanto, nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus, exatamente de acordo com o seu propósito. Em primeiro lugar, precisamos entender que eles não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Não há nada de oculto ou enigmático em relação aos sinais do fim dos tempos. Tudo o que tinha de ser revelado nesse sentido já foi revelado. Está registrado nas Escrituras, né? Leia Marcos 13, versículo 23. Consequentemente, em segundo lugar, esses sinais não permitem especular sobre quando será a volta de Jesus. Infelizmente, a cada desastre natural, a cada guerra, até cada eclipse, né, muitas pessoas se empenham em tentar determinar algo que só pertence a Deus. Essas pessoas falham em entender o verdadeiro significado dos sinais do fim dos tempos. Esses sinais simplesmente devem ser sinais de alerta e mostram com clareza que tudo o que foi anunciado na palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais do fim dos tempos apontam para a realidade inadiável da volta de Jesus. Então vamos recapitular. São alguns sinais do fim dos tempos que estou falando para você aqui na mensagem de hoje. São alguns sinais. E um dos sinais é o fim dos tempos e a decadência religiosa, né? Que é a apostasia, como eu falei para você, sobre rejeitar a fé, não aceitar a verdade das Escrituras, se rebelar contra a palavra. Outro ponto,
a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, para todas as pessoas. A igreja será perseguida arduamente. Um dos sinais dos fins dos tempos. A igreja será perseguida de uma forma ferrenha, será intensificada. Outro sinal, no céu e na terra, né? Sinais que vão acontecer naturais, calamidades humanas, pestes, sinais no céu. Também são sinais que o Senhor Jesus disse que antecederia a sua vinda, mas ele não afirmou o dia nem a hora que ele viria, pois a própria palavra do Senhor diz que ele falou que nem os anjos do céu, ninguém aqui na terra sabe nem o dia e nem a hora que ele irá voltar para buscar o seu povo. Não, Jesus não falou isso, né? Jesus falou para nós também, usando o apóstolo Pedro dizendo que ele virá como ladrão de noite. Você sabe quando um ladrão vai entrar na sua casa? Você não sabe, né? Você não sabe, porque vai estar à noite, você não sabe. Então ele deu essa simbologia para entendermos que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele deixou sinais de que antecederia. Ele deixou esses sinais para nós. Nós temos que saber interpretar com inteligência esses sinais. E como devemos interpretar esses sinais de Jesus? Então, esses sinais terão que ser interpretados de maneira inteligente, de maneira que não venhamos nos precipitar em dar informações erradas, mas as informações que já estão na palavra de Deus. E ele é quem vai determinar o tempo e a hora certa para que ele venha, né, buscar o seu povo. Ele vai saber o dia, ele vai saber a hora, mas esses são simplesmente sinais de alerta para nós. A palavra de Deus será cumprida e os sinais dos fins dos tempos, eles vão acontecer. Este é o resumo da mensagem de hoje, sobre quais são os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Eu espero ter aqui esclarecido e espero ter trazido para você aí o ensinamento, o entendimento de que são sinais dos fins dos tempos, porque nem o dia nem a hora ninguém sabe, só ele que sabe o dia e a hora. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.